Graça e paz, bom dia. Estamos continuando aqui, glória a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos alegrar no Senhor, exaltar o Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez. Portanto, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mais um dia que o Senhor nos dá de presente. É muito bom lembrar que o dia de hoje se chama presente. E às vezes nós utilizamos ou recebemos esse presente de uma forma muito fria. Às vezes nós recebemos esse presente de uma forma muito apática. O que acontece conosco quando alguém chega com um presente bem bonito? Imagina um presente muito caro. Às vezes não sabemos nem o que dizer quando alguém nos dá um presente muito caro, muito bonito, ou um presente que a gente precisava tanto. E aí o Senhor todos os dias, durante 50 anos, 70, 80 anos, alguns já há mais de 100 anos, todos os dias o Senhor nos dá esse presente maravilhoso, o presente da vida, o presente da oportunidade de poder adorá-lo, porque o dia está amanhecendo e nós estamos aqui. Que maravilha! Enfim, esse é mais um presente. Esse presente vem cheio de oportunidade. Oportunidade de glorificar a Deus, oportunidade de honrar a Deus, oportunidade de falar de Deus, oportunidade de trazer alguém para Deus, oportunidades sobre oportunidades. Glória a Deus por isso, glória a Deus que aqui estamos na nossa live. Glória a Deus que você conseguiu dormir essa noite e acordar esta manhã. Isso é sempre motivo de glorificar, de exaltar, de agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. E eu quero hoje ler com você, continuando aqui na nossa jornada, nossa caminhada de oração. Eu quero ler Neemias capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: dediquei-me ao trabalho no muro, 17 e 18. Não pedi nada. Podemos ler o 16 também, que lemos ontem, para a gente ter uma continuidade. Dediquei-me ao trabalho do muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Nada pedi. Não pedi nada. Embora 150 judeus oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias era um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação
a que o governador tinha direito. Olha só que estamos falando aqui, basicamente, o que a gente já falou anteriormente sobre isso, né? Sobre não usufruir de regalias direcionadas ao governador. E também lembrando que ele fala de dedicação total à obra. Agora ele está falando das provisões da casa dele e de pessoas que comiam à sua mesa e de pessoas turistas que vinham de fora, visitantes que vinham de fora. E ele está falando que a despesa era extremamente grande, porém ele não cobrou nada e nem assim usufruiu dos direitos de governador com respeito à sua mesa. E ele fala, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação. Pois, agora que eu quero que você entenda, que você medite comigo, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Eu queria pensar com você sobre a empatia. A empatia com a situação alheia. Mais uma vez, nós poderíamos olhar para o que é justo. Porque era justo que ele usufruísse dos direitos de governador, até porque ele tinha que fazer, que arcar com uma despesa extremamente grande. Centenas de pessoas, só dos judeus 150 homens comiam na sua mesa todos os dias. Eu fico imaginando o que é isso, que cozinha é essa, que restaurante é esse, além das pessoas de outras terras que vinham visitar Jerusalém. E ele diz que as pessoas comiam ali, ele estava só fazendo um relatório dizendo, olha, tudo isso acontece, mas eu continuo firme no fato de que eu não vou usufruir aqui de direitos de rei. Eu não cobrei, eu não estou cobrando o vale alimentação, eu não estou cobrando nada disso. Eu não estou cobrando auxílio alimentação. Ele fala das provisões necessárias diariamente. E ele fala, e nem por isso exigir o pão de governador. Por que ele não fez isso? Por causa da empatia acerca, ou a empatia acerca da situação alheia. Ele disse, o trabalho que esse pessoal fazia já era pesado demais, então eu não ia colocar mais peso sobre isso, porque eu compreendo a situação deles, e eu me compadeço, e eu me coloco no lugar. Certa vez, Deus testou o coração de Moisés e disse que ia destruir o povo e que ia fazer um novo povo, que não seria mais o povo de Israel, seria o povo mosaico, o povo de Moisés. E Moisés falou, o senhor pode, eu abro mão da minha salvação por esse povo. Olha que coisa tremenda. Ele quis dizer, eu estou disposto a passar a eternidade, a viver a eternidade no inferno, para que esse povo seja salvo. Isso é extremamente radical, isso é extremamente maluco, doido. Quando alguém ele é tão sensível à necessidade alheia, que quando Deus fala em destruir o povo, ele diz, não, só não faça isso.
risca o meu nome do livro da vida, mas conserva esse povo. Meus amados irmãos, essa lição de Moisés que vem ao meu coração agora, vem à minha lembrança agora, nos deixa sem palavras. Imagina você, nós, por exemplo, nós no nosso templo, nós de certa forma investimos nos nossos templos e para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para atender melhor. Isso é muito bom. Nós fazemos isso. Mas a conversa hoje é sobre ser empático, é sobre a nossa empatia, sobre nos compadecermos com a situação alheia. Imaginar que enquanto estamos investindo em nossos recursos, em nossos templos, em nosso melhor conforto, em nosso bem-estar, enquanto centenas, milhares de pessoas estão vivendo dificuldades. Então, mesmo que seja justo, é interessante que Paulo, quando diz tudo que é justo, nisso pensai, na mesma lista ele diz tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe o seu pensamento. Então, na verdade, é aquilo que Jesus disse. O que adianta? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a própria alma? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder o prazer da presença, o prazer da comunhão com as pessoas, o prazer de ser o que nasceu para ser? E aí, voltando aqui, ele vai dizer, eu não quis cobrar do povo porque o trabalho que eles estavam fazendo já era uma carga pesada demais. Eu não ia pesar mais ainda sobre eles, tendo em vista que eles já estão dando muito de si. Então eu quero colaborar, e se eu posso fazer, então eu vou fazer. Tudo de bom que eu puder fazer, tudo que eu puder fazer para diminuir um pouco o sofrimento desse povo, de poder abençoá-los, de poder dar um bálsamo a eles. Agora eu quero que você olhe para a sua cidade. Agora eu quero pedir você para olhar pela sua cidade, para a sua cidade. Quem você vê? Que tipo de pessoas você vê? Que tipo de sofrimento você observa? Que tipo de necessidade você detecta ao olhar para o povo? Jesus, quando olha para a multidão, a Bíblia diz que ele fala assim, eu tenho compaixão da multidão. Enquanto os discípulos diziam, a gente entende a situação da multidão. A gente percebe que eles estão no lugar deserto, já é tarde, não tem onde comprar comida para eles, e se tivesse onde comprar comida, não temos dinheiro bastante para comprar tanta comida. Então, são percepções interessantes, importantes,
Mas Jesus olha para ele e diz assim: eu tenho compaixão da multidão. O que é compaixão? É empatia. Compaixão é se colocar no lugar. Será que nós estaríamos hoje, por exemplo, nos colocando no lugar daquele pai, daquela mãe, que nesta noite o filho não voltou para casa e eles sabem que o filho está na boca de fumo, que o filho está usando drogas na rua? Será que nós nos colocaríamos no lugar daquele pai, daquela mãe, que o filho saiu de casa, foi morar na rua e nunca mais quis voltar para dentro de casa? Será que nós poderíamos nos colocar no lugar daquela mãe, daquele pai, que a filha se tornou uma prostituta? Será que nós poderíamos nos colocar no lugar daquela prostituta que entrou para essa vida e não sabe mais como sair? Será que nós poderíamos nos colocar no lugar de pessoas que estão sofrendo enfermidades? Será que nós olharíamos para os hospitais e nos colocaríamos no lugar daquelas pessoas que estão lá sofrendo alguma enfermidade e que não sabe como será o seu dia hoje? Será que nós poderíamos nos compadecermos de quem está, por exemplo, no presídio uma hora dessa, encarcerado? Será que hoje nós teríamos condições de nos colocar no lugar daqueles que não sabem o que vão tomar no café da manhã e nem se vai ter algum tipo de café da manhã? Pessoas que dormiram com a barriga roncando porque não teve jantar ontem, não teve um lanche ontem. E pior que tudo isso, será que nós poderíamos nos colocar no lugar de pessoas que estão caminhando para a perdição, que não têm Jesus? Pessoas que, na verdade, nasceram e cresceram num ensinamento, nasceram e cresceram debaixo de um ensinamento distorcido da palavra de Deus. Pessoas que nasceram até agora nunca tiveram na sua casa uma leitura da Bíblia, uma oração, porque estão distantes de Deus. E se acontecer de partir para a eternidade hoje, ou se Jesus voltar hoje, a situação deles é extremamente complicada espiritualmente. Será que nos colocaria no lugar deles? Será que não nos colocando no lugar deles, não nos compadecendo, será que a nossa situação diante de Deus é pior que a deles? Falar de empatia, dizer que empatia é coisa boa, cantar sobre empatia, escrever sobre empatia, pregar sobre empatia. Mas a questão toda é como eu me sinto realmente sobre isso. E se o meu sentimento me impulsiona a fazer algo. Por exemplo, Neemias percebeu e percebia que a situação daquele povo, as cargas deles, os trabalhos deles já eram uma carga pesada demais. Então ele não queria colocar sobre eles ainda mais peso. Porém, ele não só observou, não só sentiu,
mas como ele colocou em prática a sua empatia. Então eu acredito que todos nós olhamos para a situação do povo da nossa cidade e percebemos a precariedade, a degradação, a destruição, os muros quebrados, as portas queimadas a fogo. Eu acho que nós vemos isso e nos sentimos mal com isso. Mas parece que nós temos um entendimento distorcido e quando nós simplesmente observamos e sentimos mal, parece que isso já nos faz ficar bem diante de Deus. O fato de sentirmos mal, o fato de percebermos a situação do outro. Mas falta um passo extremamente importante, que é a ação, que é não só sentir, não só perceber, mas colocar em prática a nossa empatia. A Bíblia fala de colocar em prática, de colocar em ação a nossa salvação. Fomos salvos para agirmos como salvos. Fomos salvos para salvar outros, porque se não fosse assim, o Senhor nos salvaria e já nos levaria para o céu. Então, falando de reconstrução da cidade, falando de restauração dos muros espirituais da nossa cidade, eu quero que nesse momento você, com o seu olhar da fé, seu olhar espiritual, você olhe para a sua cidade. Tente passar por algumas ruas. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora e tenta andar na sua rua, em algumas ruas, e olhar para a cidade espiritualmente falando. Olhar para os cantos de rua, olhar para pessoas que estão sem rumo nas nossas cidades. Pessoas que dormiram na rua e vão continuar dormindo na rua até que alguém tome uma atitude. E quantas vezes nós falamos, tem órgãos, tem pessoas que são responsáveis por isso. Então eu vou orar para que essa pessoa responsável faça o papel dele. A questão não é nem essa. A questão não é se tem alguém responsável. A questão é o quanto, qual o nível da minha responsabilidade acerca disso. Então isso é uma questão que trata muito do social, mas muito, muito mais do espiritual. Nós temos falado nas quintas-feiras na nossa igreja que Jesus é a resposta. Você tem Jesus como resposta. Você tem Jesus na sua vida, no seu coração. É isso que a gente diz, é isso que a gente prega. Mas e na hora de olhar para a situação da nossa cidade? Eu quero que você visualize a sua cidade agora. Eu quero que você imagine a situação de muita gente. Você já deve ter tido essa experiência de achar que está mal e quando vai no hospital, chega lá e percebe que existem pessoas bem piores que você. Então que nós possamos ter empatia com a situação do outro, acerca da situação do outro. Então a pergunta hoje é essa: tenho simpatia? Tenho apatia? Aliás, tenho empatia. Eu tenho empatia pela situação, seja ela emocional, espiritual ou física, das pessoas da minha cidade. Tenho eu empatia com a situação da minha cidade? Vamos orar pela nossa cidade, mas também vamos agir. Vamos fazer algo. Se você fizer por uma pessoa, já é menos uma pessoa necessitada. Já é menos uma pessoa sem cuidados. Então pensa nisso. Pai de amor, Pai querido, exaltamos o nome do Senhor, glorificamos a Ti, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado,
tem nos deixado em uma situação de indesculpáveis. O Senhor tem nos mostrado o que o Senhor quer e como que o Senhor se comporta e como os verdadeiros servos do Senhor se comportam em relação à situação precária da nossa cidade. Neemias teve empatia com a situação das pessoas e tomou atitudes práticas sobre o assunto. Então ajude-nos, ó Deus, como igreja, a olharmos, enxergarmos e termos empatia, termos compaixão, nos colocar no lugar das pessoas da nossa cidade. Ó Deus, sabemos que essa é mais uma parte grandiosa do muro sendo construída. Pai, eu quero colocar diante do Senhor todo o entorno da cidade, todas as entradas e saídas. Que o Senhor venha, ó Deus, cuidar. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, diz a sua palavra. O Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor é guarda fiel, guarda que não dorme, guarda que não cochila. Por isso, ó Deus, nós, com muita alegria no nosso coração, com muita fé no Senhor, nós colocamos a nossa cidade nesse dia, no dia presente, a cidade nas tuas mãos. E creio, Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo, grandes coisas o Senhor fará, e que muito em breve veremos com os nossos próprios olhos tudo que o Senhor está fazendo agora. Deus, que nesta manhã, cada família, cada casa da nossa cidade seja visitada com a presença poderosa e transformadora do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos, é o que nós clamamos, é o que nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, tenha um bom dia, muito obrigado pela participação na live, que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia grandioso e que Deus te abra os olhos e que o Senhor nos faça cada dia mais empáticos à situação da nossa cidade. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.